As trajetórias dos planetas são periódicas, elas são fechadas e a curva que as representa são elipses, né? E essas elipses elas já foram estudadas por vocês no ensino médio, foram estudadas na graduação, no curso de Geometria Analítica e Física 2 também, se algum... Física 2 não, Física 4, né? E, em geral, ela é estudada no sistema de coordenadas colocado aí, o sistema de coordenadas tradicional, cartesiano. E no sistema de coordenadas cartesiano, uma elipse como a mostrada aí nessa curva em verde, ela se comporta da seguinte forma: ela admite uma equação, no caso de uma elipse centrada na origem. Essa equação é escrita da seguinte forma, e o eixo maior ao longo de x, né? X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, isso é igual a 1, onde o valor a é esse semi-eixo maior, que é esse comprimento aqui, a é o semi-eixo maior, e b é esse semi-eixo menor. E nessa circunstância tem algumas análises que podem ser feitas e a gente obtém o seguinte: se a gente admitir que o foco possa ser esse ponto, vou chamar esse aqui de foco F, você tem aqui na outra extremidade um foco F', aí a distância do foco até o centro é epsilon, que multiplica a. Ou, inicialmente não se usa nem epsilon que multiplica a. Lá na GA o pessoal costuma chamar isso aqui de C. E a distância, vou usar uma régua, é melhor do que ficar a mão livre. A distância do centro até essa periferia acho que não é nenhuma novidade para vocês, vocês já fizeram isso muitas vezes. Só para ilustrar, essa distância daqui até aqui é C, essa distância ao longo dessa direção é A, minto B. Vamos mudar de cor só para ficar mais explicitado. Isso aqui é B, isso aqui vai ser A. Então nós teremos A, C, e B. Claro, formando esse triângulo retângulo, né? E são os elementos lá em coordenadas cartesianas. E aqui a gente pode integrar essa curva e a gente obtém a seguinte expressão, né? Para a área sobre a curva da elipse. A gente obtém que a área é igual a A vezes B, que multiplica π. E se você entende que a elipse ela se torna uma circunferência quando a gente tem a seguinte situação. Suponha que nós consigamos gradativamente
trazer esse foco F para perto do foco F', de tal forma que eles colapsem no centro. Aí, esse tamanho B ele vai tender ao tamanho A, porque a hipotenusa vai passar a ser exatamente igual a um dos catetos, porque o cateto C vai ser igual a zero. Então, o que foi feito foi que inseriram um termo, que é um termo que relaciona, historicamente foi inserido um termo chamado excentricidade, que relaciona C a A. Estabeleceu-se então que C é igual a essa coisa chamada excentricidade vezes A, de tal forma que se a excentricidade for igual a zero, isso implica que C vai ser igual a zero. Você está tratando então de uma circunferência. Então a elipse se torna uma circunferência. Bom, e isso acontece, se você diz que C é igual a A, não, minto, C é igual a epsilon vezes A, onde epsilon aqui é a excentricidade. Você está em posição de escrever a seguinte relação: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E daqui a gente, daquelas definições de cima, a gente tira que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais epsilon ao quadrado A ao quadrado, de tal forma que B ao quadrado passa a ser A ao quadrado menos epsilon ao quadrado A ao quadrado. E substituindo essa expressão aqui na da área, fazendo essa substituição, ou seja, não essa, né, mas a raiz disso aqui, que B, que é sempre positivo, é igual a raiz quadrada de A ao quadrado menos epsilon ao quadrado A ao quadrado, de tal forma que a área, chamemos ela apenas de A, a área A, que é A, B, π, passa a ser expresso por A vezes essa raiz quadrada de A ao quadrado. Vamos escrever isso maior, está muito pequeno. Vezes a raiz quadrada de A ao quadrado menos epsilon ao quadrado A ao quadrado. Dessa raiz eu posso colocar em evidência alguns termos aí, que é o A ao quadrado em evidência, né? Então vai ficar A. Faltou o π, né? Π do lado de fora. Fica A. Lá dentro da raiz, colocando A ao quadrado em evidência, vai ficar A ao quadrado, que multiplica 1 menos epsilon ao quadrado, vezes π. Aí o produto das raízes é a raiz dos produtos. Então isso é igual a vezes raiz quadrada de A ao quadrado vezes a raiz quadrada de 1 menos epsilon ao quadrado vezes π. A raiz de A ao quadrado é o próprio A. Então a gente obtém que a área da elipse é A ao quadrado, porque sai um A da raiz, da A ao quadrado, vezes π, vezes a raiz quadrada de 1 menos a excentricidade ao quadrado. Se a excentricidade for zero, for nula, implica que essa expressão, vamos escrever se epsilon é zero, implica que a área A passa a ser A ao quadrado vezes π. Mas epsilon sendo zero significa que A é igual a B e a gente está tratando de uma circunferência. Então faz todo sentido. E se nós fizermos esse mesmo tratamento aqui, mas em coordenadas polares, como é que ficaria? Bom, em coordenadas polares, a gente tem a equação formativa é a mesma, né? Qual que seria essa equação formativa?
Você sabe que a elipse é descrita pelo conjunto dos pontos cuja distância a dois outros pontos fixos forma uma constante. Ou seja, se você somar a distância do ponto P, vamos escolher o ponto P aqui, esse vai ser meu ponto P. A distância daquele ponto P a dois pontos fixos, quais seriam? Os pontos fixos são o F e esse outro ponto fixo que é o F'. Perfeito? Se eu meço essa distância e eu obtenho sempre uma constante, significa que eu estou sob uma curva, que é essa em vermelho colocada aqui, chamada de elipse. Essa forma de você construir a elipse. Bom, nesse esquema mostrado aqui em tela, eu tenho que a distância de F' até P, simbolizado por R', e eu somo a distância de F até P, que é R, e eu vou obter uma constante. É claro que, por alguma análise, vocês vão notar que essa constante tem de ser exatamente duas vezes o semi-eixo maior. Por quê? Porque se você pega esse ponto aqui, ó, você vai ver que uma primeira distância F até esse ponto, vamos pensar que eu estou pegando o ponto que seria o meu afélio, periélio, aliás, né? Se eu estou no foco principal aqui, né? Se eu estou ali na situação de afélio, vou pegar um amarelinho aqui para ficar mais interessante. Se eu estou no afélio, a distância R, ela é essa em amarelo. E a distância R' é essa que eu estou destacando aqui. E é claro que se a em amarelo é aquela na outra a parte de cima, então significa que se eu somar na outra extremidade, ó, olha o tamanho que vai dar. Vai dar essa distância aqui, ó, que é o eixo principal da elipse. O eixo principal da elipse é 2A, como a gente pode observar. Mas eu já estou tomando de partida que isso aí vocês já sabem, é só uma... Se não souberem, basta abrir lá o livro de GA, né, o Reis e Silva, lá tem essas... Não precisa ser o Reis e Silva, pode ser qualquer outro livro de GA, tem todas essas deduções, tá? Então eu não vou me prender muito a isso, porque senão a gente não conclui o que a gente vai fazer. Então, perfeito. Essa é a expressão constitutiva, ou a equação constitutiva da elipse para esse caso. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, vamos tentar escrever a lei dos cossenos para esse triângulo colocado aqui dentro. Qual triângulo? Triângulo formado pela distância R', distância R e essa soma aqui 2εA, que seria a distância, duas vezes a distância de um foco até o centro. Perfeito? Vamos aplicar a lei dos cossenos para essa circunstância, para esse lugar geométrico. Isso, quando você faz isso, você obtém o seguinte, ó, da lei dos cossenos, R' ao quadrado, que é o quadrado desse lado maior aqui, que é a distância de... Agora eu estou precisando de você aqui, apontador. Essa distância, tá bom? Into essa distância ao quadrado, ou esse lado ao quadrado, é igual a esse lado ao quadrado, mais esse lado ao quadrado. Vamos lá. Muda de novo. Então, isso aqui ao quadrado é igual. Bom, só para vocês terem... Vamos escrever a lei dos cossenos para um triângulo qualquer. Deixa eu criar um triângulo aqui rapidinho. Então, penso num triângulo.
para vocês relembrarem. Esse lado aqui vale A, esse lado aqui vai valer B, esse lado aqui vai valer C, o B, deixa eu fazer o B maior, né? Então faz assim. Fazer bem assim, bem exagerado. Ótimo. Esse ângulo aqui, vamos chamar ele de θ. Esse aqui é A, esse aqui é B, esse aqui vai ser C. Então, a lei dos cossenos me diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes C, que multiplica B, que multiplica o cosseno do ângulo θ. Se esse ângulo θ for 90, isso vai dar zero. O ângulo θ sendo 90 dá zero. Então recupera o teorema de Pitágoras. Quando ele é menor que 90, você obtém uma coisa que é maior que o teorema de Pitágoras, né? Ou seja, o resultado ali do A acaba sendo superior. E quando ele é menor, surge um sinal negativo que subtrai valor de B ao quadrado mais C ao quadrado. E essa é uma expressão que a gente aprendeu, vocês aprenderam lá no ensino médio. A gente às vezes esquece dessas expressões, né? Então é bom pôr um lembrete. Então isso é igual a quadrado do cateto oposto, não é um cateto, é o lado oposto, né? Mais o quadrado do lado adjacente, aquele lado, que seria o lado A, né? Lado R', isso é 2 epsilon A ao quadrado, mais 2 vezes o lado oposto, que é R, vezes o lado adjacente, que é 2 epsilon A, vezes o cosseno do ângulo θ. Desenvolvendo isso aqui, a gente obtém que R' ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 4 epsilon ao quadrado ao quadrado mais 4, vamos escrever epsilon A vezes R, que multiplica o cosseno do ângulo θ. Acho que assim fica bom. Ótimo. Dessa expressão de cima, da equação constitutiva ou da definição própria da elipse, a gente tem que R' é igual a 2A menos R. Se você levar isso ao quadrado, você pode igualar essa primeira equação, que chamemos ela de 1, de I, a essa equação de baixo, chamemos ela de 2. I 1 igual a 2, né? I romano, 1 romano, igual a 2 romanos. A gente obtém. Já vou abrir o produto notável lá em cima, vai ficar o quadrado do primeiro termo, mais o quadrado do segundo termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 4AR. Isso é igual a lado direito da expressão 2, mais 4 epsilon quadrado A ao quadrado, menos 4 epsilon AR cosseno do ângulo θ. Essa expressão a gente nota que ocorre algumas simplificações,
A primeira simplificação é que esse r ao quadrado cancela com esse r ao quadrado. De fato, você pode subtrair r ao quadrado dos dois lados, ele vai embora, né? Está dos dois lados da igualdade. E você nota uma coisa, que é o fato de que dos dois lados da igualdade passa a existir um produto. Aliás, existe um termo comum que é 4 vezes A. Então, nessa primeira metade, a gente pode multiplicar pelo inverso de 4 vezes A. Na segunda metade da igualdade, multiplicar pelo inverso de 4 vezes A. Ou seja, dividir por 4A. Se você divide aqui por 4A, tem que fazer a mesma coisa dos dois lados para não cometer equívocos. Você vai obter que... vou fazer mais uma passagem só para ficar claro. Embora já esteja claro. Você vai dar 4A ao quadrado menos 4AR, que é igual a, do lado de cá, 4epsilon ao quadrado vezes A ao quadrado menos 4epsilon A cosseno do ângulo θ. Isso tudo está dividido dos dois lados por 4A. Essa manipulação não vou deixar para trás. E aqui fica evidente que vou escrever na própria expressão, porque é bastante claro. Escrever na própria expressão. Posso apagar esse A, esse quadrado. Posso também apagar esse A inteiro aqui. E ao fazer isso... não vamos fazer aos poucos, porque pode confundir vocês. Então, vou colocar 4A em evidência desse lado, né? E desse outro lado também 4A em evidência. Colocando 4A em evidência, vai ficar 4A, que multiplica. Aqui tinha, o primeiro termo tinha 4A ao quadrado, sobrou A. O outro tinha 4A vezes R, sobrou apenas R. Embaixo tem 4A. Isso é igual a, do lado direito, coloquei 4A em evidência. Sobrou epsilon ao quadrado vezes A, menos epsilon cosseno do ângulo θ, porque desapareceu um A dali. Aqui falta um R. Perdi um R daqui, ó, tá vendo? Ele estava aqui em cima e eu esqueci de trazer ele para baixo. Vou colocar ele aqui. Faltava um R. E aqui embaixo sobre 4A. 4A cancela dos dois lados. Na realidade, fazendo a divisão, ocorre o cancelamento, que a gente obtém A menos R' é igual a epsilon ao quadrado A menos epsilon R cosseno de θ. Vou colocar tudo que depende de R de um lado e tudo que depende do ângulo do outro. Não, tudo que está elemento independente do outro. Então, elemento independente, ou seja, constante, é semi-eixo maior menos epsilon ao quadrado vezes A eu coloquei... inverti um sinal aqui, né, gente? Esse sinal aqui é positivo e ele veio para cá, eu esqueci de colocar aqui, ele é positivo. Deixa eu salientar aqui para vocês onde está o erro. O erro está aqui, ó. Não vou refazer isso não, porque aqui está o sinal positivo. E quando veio para cá, que eu igualei os dois lados, acho que como eu estava vendo que desse lado tinha um sinal negativo, fui induzido a colocar um sinal negativo de cá. Induzido não, cometi um erro. Então aqui, ó, é positivo. Vamos consertar isso. Simplesmente vou pôr um mais aqui, claro, né? Então aqui é mais, aqui é mais,
aqui é mais e o erro está sanado. Notei isso quando eu fui passar o R positivo para o outro lado, eu vi que ia dar um problema. Então aqui o R vem positivo, esse aqui, que é o epsilon ao quadrado A, foi para o outro lado negativo, então isso não tem confusão. Aqui fica mais epsilon R cosseno do ângulo θ, que eu posso colocar em evidência o R de um lado e o A do outro. Então fica R, que multiplica 1 mais epsilon R cosseno do ângulo θ, e desse lado vai ficar A, que multiplica 1 menos epsilon ao quadrado. E daqui eu posso isolar o R, e eu fico com uma expressão que passa a ser um R, que é função do ângulo θ, ou seja, vai me dar o tamanho, a distância daqueles pontos, né, em função de θ, que isso é igual a um A que multiplica 1 menos epsilon ao quadrado, ou seja, menos a excentricidade ao quadrado, dividido por 1 mais, aqui coloquei o R em evidência e deixei um R lá dentro. Meu Deus. Quando eu coloco em evidência, eu tenho que tirar ele lá de dentro, né? Aqui dá um epsilon aqui do lado de fora. Então, mais epsilon cosseno do ângulo θ. Nessa circunstância, a gente chega então na expressão que é a equação para elipse, mas para o caso, vou pegar uma cor mais. Essa aqui é a equação da elipse para o sistema de coordenadas polar. Tem essa forma, parece uma forma complicada, mas vocês vão ver que não é. Ela estabelece para mim como é que ocorre a dependência da distância R de um dos focos, que vai ser para mim a origem do meu sistema de coordenadas polar, até o ponto P, ou seja, o que eu estou falando? Estou dizendo essa distância aqui até o ponto P, e com o ângulo θ. Então eu estou fazendo essa comparação, aliás, estou fazendo essa relação. A gente pode fazer sentido nessa expressão testando alguns limites. Por exemplo, a gente pode testar o limite em que a gente toma epsilon como sendo igual a zero. Se epsilon for igual a zero, a gente sabe que está tratando de uma circunferência. O que acontece com aquela expressão? Vai ficar aqui R como função de θ, deixa de depender de θ. Por quê? Porque esse termo aqui de baixo dá zero, esse termo vai ser igual a zero, e esse termo vai ser igual a zero. Então, na parte de cima fica A, embaixo fica 1. Então, a equação da elipse para epsilon igual a zero é apenas R de θ igual a A. Ou seja, é o conjunto dos pontos que está a uma distância fixa do foco F, que passa a ser o centro de uma circunferência. Esse aqui é uma circunferência. Ok.